problema dos efeitos visuais hoje em dia não é a CGI. Recentemente saiu o trailer da nova temporada do live action de Avatar, e o visual tá ok, parece meio sem impacto, né? Muitas cenas de efeito dos últimos anos parecem ir pra esse caminho, independente do tamanho do orçamento. Tudo tem uma cara meio falsa, e o primeiro impulso do público tá sendo falar que o CGI tá ruim. Mas será que é esse mesmo o problema? Compara o Wan Shin-tong e o Appa com os efeitos visuais de O Senhor dos Anéis. São mais de 20 anos de diferença e dá pra perceber. A animação dos movimentos deles tem um monte de nuances, movimentos secundários pelo peso dos músculos sendo simulados, e os detalhes de pelos e penas são o tipo de coisa que teria fritado os computadores que fizeram os efeitos dos filmes do Peter Jackson. Então, se não é a CGI, qual é o problema? Quando a gente tá lidando com efeitos visuais, existem dois passos. O CGI é a imagem criada totalmente dentro do computador, mas depois disso vem outro passo, que é o compositing. Pegar o que foi feito pela CGI e o que foi filmado, se a cena precisar combinar as duas coisas, e tratar essa imagem para conseguir realçar o que for necessário para a cena. E uma coisa que está sempre ligada ao composite é o color grading, tratar as cores da cena. Vamos olhar para essa cena do trailer. O Zuko manipulando fogo tentando lutar contra o Aang precisa ter um impacto. A gente tá vendo fogo na cena, então deve ser algo quente e com muito contraste. Então por que é que a cena tem poucas sombras e pouca saturação de cor? Se a gente realça esses elementos, de repente o impacto da cena muda muito, né? Mesma coisa com as cenas das criaturas, ou até mesmo com a cena de Ba Sing Se de noite. A gente não precisa ver todos os detalhes da sombra em uma cena noturna. Inclusive, ver isso tá tirando o impacto da cena. Mas então, o que faz os filmes estarem indo para esse caminho estético? Tem um número de fatores e não tem como a gente definir um só. Em Wicked, o diretor Jon M. Chu disse que a escolha das cores mais lavadas eram para fazer Oz ser um lugar mais realista e tangível. O que foi uma escolha muito controversa, porque o Mágico de Oz original é um clássico do cinema e tem como marca registrada as cores vibrantes que reforçam que a gente está lidando com um cenário de fantasia. Além disso, hoje em dia, com as câmeras digitais, a gente consegue reter muita informação de cena, desde as sombras mais escuras até os brilhos mais claros. Isso pode ser bom, mas o que acabou causando foi uma indecisão na hora de se comprometer com o visual de uma cena, por medo de se desfazer dessa parte de informação filmada. O resultado é que se a gente tenta fazer tudo na cena ficar visível, nada parece se destacar. O importante é lembrar que essas escolhas são uma modinha, e como toda modinha, ela passa. Os filmes e séries que escolhem ir contra essa corrente e mantêm um visual forte são os que, assim como O Senhor dos Anéis, a gente vai continuar vendo décadas depois e ainda vão parecer especiais.